Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu convido você a fazer parte do estudo do Vem Segue todos os dias comigo. Você pode me acompanhar pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também na página do meu amigo no Instagram, tá bom? O nome dele é Marcos Volino. A página do Instagram chama-se A Luz das Escrituras. Ou também aqui no meu canal, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês da designação do Vem Segue, a sessão 107. Eu vou começar pelo versículo 1 aqui, que fala sobre o sacerdócio. Eu vou lendo e vou explicando. Aqui no versículo 1 diz: há na igreja dois sacerdócios a saber, o de Melquisedeque e o arônico, que inclui o sacerdócio levítico. Bom, apesar aqui no versículo 1 dizer que na igreja há dois sacerdócios, né? O de Melquisedeque, arônico ou levítico, né? Na igreja, tá bom? Na verdade existe um único sacerdócio, tá bom? Isso é explicado aqui no versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó: todas as outras autoridades ou ofícios na igreja são apêndice desse sacerdócio. Então existe apenas um sacerdócio, tá bom? Então o sacerdócio arônico, ele é uma parte do sacerdócio de Melquisedeque. Existe apenas um sacerdócio, tá bom? Não é dois sacerdócios. Essa divisão de sacerdócio de Melquisedeque e sacerdócio arônico foi o Senhor que criou. E ofícios dentro desses sacerdócios também. Tá bom? Então, dentro do sacerdócio arônico, nós temos ofícios dentro dele. Por exemplo, tem o ofício, começando pelo menor aí, o menor: diácono, mestre, sacerdote e bispo. São esses os 4 ofícios. E dentro do sacerdócio de Melquisedeque são 5 ofícios, tá bom? Que começa ali com elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 e apóstolo. Então são esses os 5 ofícios dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Sendo o sacerdócio o mesmo, né? Só existe um sacerdócio, existe a divisão desse sacerdócio, que é o apêndice, e os ofícios dentro desse sacerdócio. Então o que acontece? Eu posso dizer com toda certeza que um diácono, tá bom? Um diácono, que é do ofício do sacerdócio arônico, e um apóstolo, que é do ofício do sacerdócio de Melquisedeque, eu posso dizer com toda certeza que um apóstolo, ele não tem mais sacerdócio do que um diácono, tá bom? Porque é o mesmo sacerdócio. O que existe de diferença aí é os ofícios. Cada ofício vai mudando as responsabilidades, vai aumentando as responsabilidades ali de acordo com os ofícios, tá bom? Aí sim muda por causa da abrangência que você pode abranger e ajudar e abençoar as pessoas fazendo convênio, tá bom? Mas existe apenas um único sacerdócio, tá bom? Que é o sacerdócio de Deus. Então aqui falou sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e aí ele mencionou aqui o sacerdócio arônico, incluindo o sacerdócio levítico. Então por que também o sacerdócio arônico também é chamado de sacerdócio levítico? Porque ali, quando Moisés ele recebeu, né, os mandamentos de Deus, era para uma tribo ter o sacerdócio para ministrar as outras tribos, tá bom? E a tribo que foi escolhida ali para ministrar com o sacerdócio e abençoar a vida das outras tribos foi a tribo de Levi, né? Tanto que quando Josué ele conquista a terra prometida, todas as tribos ali elas ganham uma herança. Cada tribo ganha um pedaço de terra ali para viver com sua tribo. Mas a tribo de Levi ela não recebe uma herança. Elas têm que viver em cada tribo. Cada lugar tinha que ter um pouco da tribo de Levi, né? Porque eles tinham que abençoar todas as tribos de Israel com as ordenanças do Evangelho, para que eles pudessem ser salvos. Tá bom? Então, por isso, porque o sacerdócio arônico ele era passado somente para a tribo de Levi, então, por isso era chamado sacerdócio levítico. E como Arão recebeu esse sacerdócio e a sua posteridade para frente, também foi chamado aí de sacerdócio arônico. Tá bom? Então esse é o motivo aí do sacerdócio arônico se chamar também sacerdócio levítico. Continuando aqui, no versículo 2, diz assim: a razão do primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época, chamava-se
santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Então, aqui mudou-se o nome do sacerdócio, né? Dessa autoridade aqui. Então, antigamente se chamava Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas para evitar repetições, né, do nome do Senhor ali, era um nome comprido aqui, né? Para evitar esse tipo de repetição, colocou-se então o nome de sacerdócio de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Aqui mesmo já foi falando, né? Que ele foi um grande sumo sacerdote. Quem é o grande sumo sacerdote? É Jesus Cristo, tá bom? Melquisedeque, a palavra Melquisedeque, ele foi uma pessoa, sim, e ele foi o rei de Salém, né? Alguns estudiosos acreditam que Salém é onde hoje é Jerusalém. Então ele foi o rei de Jerusalém. Quem é o rei de Jerusalém? Quem é o rei dos reis? É Jesus Cristo, tá bom? Então, Melquisedeque significa rei de Jerusalém, né? A grosso modo falando. E o rei de Jerusalém é Jesus Cristo, tá bom? Então, Melquisedeque, quando a gente fala pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, Melquisedeque é um título de Jesus Cristo. Então nós estamos pronunciando um título de Jesus Cristo, tá bom? É bem interessante isso também, sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Continuando a mensagem aqui, sempre quando um homem vai receber o sacerdócio de Melquisedeque, a gente passa para ele estudar a seção 84 de Doutrina e Convênio, a partir do versículo 33 ali, que fala do juramento e convênio do sacerdócio. Algumas pessoas se confundem sobre esse juramento e convênio do sacerdócio, né? As pessoas até dizem, o sacerdócio arônico, a gente recebe ali como ordenança, mas o sacerdócio de Melquisedeque é recebido ali sobre juramento e convênio. E na verdade eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? E algumas pessoas pensam, é porque com o sacerdócio de Melquisedeque eu estou fazendo um juramento a Deus. E não é bem assim que funciona não. Vamos lá para a seção 84, versículo 33, diz assim: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei, ou seja, ele está falando aqui do sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, e magnificarem o seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Então aqui não é apenas recebendo o sacerdócio arônico, ele fala recebendo o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque. Então são os que recebem os dois, tá bom? Aí eu vou ler o versículo 40, porque lá que fala, né, o versículo 40 e 41, que fala sobre esse juramento e convênio do sacerdócio. Diz assim, ó: portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar esse convênio, após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá perdão dos pecados, neste mundo nem no mundo vindouro. Aqui está falando sobre se desviar totalmente. Agora, só uma coisa interessante aqui: o sacerdócio, ele não é somente dos homens, tá bom? Ele é para abençoar a vida dos homens e mulheres, tá bom? E o sacerdócio, como eu falei, ele é de Cristo. Os homens não possuem o sacerdócio, nós utilizamos o sacerdócio de Cristo. As mulheres também têm o sacerdócio. Quando uma mulher ela recebe um chamado na igreja, né, o presidente da Socorro, ou até mesmo professora, com qual autoridade ela prega? Ou uma sister, né, quando é enviada para pregar o evangelho, com que autoridade ela vai pregar? Com a autoridade do sacerdócio, não tem outra. Então as mulheres também têm a autoridade do sacerdócio. O que as mulheres não têm é um ofício dentro do sacerdócio. Isso aí já é diferente, tá bom? Então, só falando aqui, quando fala aqui, portanto, todos os que recebem esse sacerdócio recebem esse juramento e convênio. Essa parte aqui, recebe esse sacerdócio, então está falando tanto de homem como mulher. Como assim, né? Bom, aqui está falando sobre as ordenanças do sacerdócio. Então, aqueles que recebem as ordenanças do sacerdócio arônico e as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque estão fazendo um convênio. E Deus ele está fazendo um juramento. Lembrando que convênio é entre duas partes, né? Eu prometo certas coisas a Deus e Deus ele promete certas coisas a mim. Então isso é um convênio. Assim como você faz um convênio médico. Se você não paga o convênio, quando você for lá para ser atendido, você não vai ser atendido.
porque você quebrou o convênio, você não cumpriu a sua parte do convênio de pagar, de fazer as prestações ali. Então, um convênio é entre duas partes, tá bom? Aqui quando fala o juramento e convênio do sacerdócio, o juramento é apenas uma pessoa. Então, quem está jurando aqui é Deus. Ele está jurando que se nós recebemos essas ordenanças do sacerdócio arônico, do sacerdócio de Melquisedeque, isso inclui as ordenanças do templo por meio do sacerdócio de Melquisedeque, ele está fazendo um juramento que nós seremos exaltados, que nós ganharemos a vida eterna, tá bom? E aí também ele fala aquele que quebrar esse convênio, né, esse juramento, aí ele não promete essas coisas, tá bom? Então, se você quebrar a sua parte no convênio, aí o juramento ele não fica válido, porque você quebrou. Você não vai receber as bênçãos prometidas. Bom, é essa parte que eu queria compartilhar com vocês sobre o sacerdócio. Muito obrigado por terem ouvido a mensagem até o final. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.